E nós vamos fazer contato com o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, ex-prefeito de São Bernardo do Campo por 2 mandatos, Luiz Marinho. Bom dia, Marinho. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual e os telespectadores se for para a TVT também. Quero deixar meu abraço, desejar um feliz 2022, apesar da economia não apresentar grandes perspectivas, vai ser um ano duríssimo ainda, mas deixo aí um abraço, um desejo de um ano feliz, um ano abençoado para todo mundo. Um prazer falar com você, Glauco. Prazer é nosso, Marinho. Por falar justamente de 2022, nós nesse ano teremos o novo salário mínimo nacional que já começou a valer em 1º de janeiro de R$ 1.212, que é um valor que representa só a correção pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Então, com isso, vai ser mais um ano sem alta real do salário mínimo. Você participou, como ministro do Trabalho, da elaboração da política de valorização do salário mínimo, uma política que foi construída junto com as centrais sindicais e a sociedade civil. Que impacto que tem para as famílias, mas também do ponto de vista da economia, a ausência desse tipo de política no Brasil hoje, Marinho? Olha, Glauco, primeiro contar uma história para os nossos ouvintes, né, um pouquinho do resgate aí do debate do salário mínimo. Nós fizemos, antes de eu ir para o governo, sabe que eu fui para o governo em julho de 2005, né? Mas antes de ir para o governo, nós lançamos, eu assumi a presidência da CUT em 2003, em 2004, nós lançamos uma campanha forte pela redução de jornada de trabalho e pela valorização do salário mínimo, e reivindicávamos junto ao governo uma política de valorização do salário mínimo. Fizemos a marcha do salário mínimo e da redução de jornada em dezembro de 2004, ali estabelecemos um processo de negociação com o governo, que passou por 2004 em 2005, que começou de forma muito tímida ainda, mas quando o Lula me convida para o Ministério do Trabalho em 2005, eu, para aceitar assumir o Ministério do Trabalho, eu disse que seria uma das minhas pré-condições para aceitar ser ministro, se eu tivesse autorizado em fazer uma política que valorizasse o salário mínimo e tivesse, portanto, autorizado em brigar pesado com a área econômica do governo para ter essa política. Porque, reconhecidamente, a área econômica do governo, o ministro Palocci, na época, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, era radicalmente contra estabelecer uma política que nós fizemos. E o presidente Lula nos autorizou e fizemos, portanto, a partir daí, um processo de negociação que veio se transformar em lei de uma política permanente de valorização do salário mínimo, ou seja, qual que era? Era uma correção automática, como é de praxe, da inflação, e o aumento real, considerando o PIB já consolidado, ou seja, o PIB de 2 anos anteriores era crescido como um ganho real de salário. Caso tivesse a inflação, não tivesse crescimento do PIB e fosse somente a inflação, estabeleceria, portanto, a lógica de cada ano, se caso não tivesse um aumento do salário mínimo, vocês faziam uma negociação para saber a condição de dar alguma coisa de ganho real, mesmo que não houvesse crescimento do PIB, para ter, de fato, uma política de valorização do salário mínimo. E a cada 4 anos fazer uma revisão dessa política para ver se era preciso e possível incrementar a política de valorização ou se já estaria num patamar aceitável para você estabelecer a partir daí negociações mais pontuais do que a política permanente. Ou seja, mas até 22, na certeza de que haveria necessidade da política de permanente do crescimento do salário mínimo. Isso, infelizmente, foi interrompido a partir do golpe contra a presidenta Dilma, é muito claro isso, a partir do golpe, durante o governo Temer. Ele sequer repôs a inflação do salário mínimo nesse período, e o Bolsonaro vem simplesmente repondo a inflação. Para você ter uma ideia, Glauco, se tivesse mantido a política de valorização do salário mínimo, independente, inclusive desse período de forte crescimento econômico, o PIB praticamente andou de lado, mas em 2017, que foi o primeiro ano, né, depois do golpe da Dilma do salário mínimo, o salário mínimo foi para 937, teria sido 938. Em 2018 foi para 954, teria sido 957. Em 2019 foi 998, teria sido 1.003.
Em 2020, foi 1.039, teria sido 1.067. Em 2021, 1.100, teria sido 1.139. Em 2022, 1.212, teria sido 1.254. Ou seja, essa era a lógica de gradativamente crescendo o poder de compra do salário mínimo, mas infelizmente isso não ocorreu. A tua pergunta, Glauco, o impacto, ele é importantíssima e determinante, ele foi importantíssimo e determinante no crescimento da renda da classe trabalhadora durante o período do governo Lula-Dilma. A política permanente do salário mínimo, ela baseia a base do salário, da massa salarial do Brasil inteiro, e a partir daí as categorias, os sindicatos, lutam para ir valorizando para cima também. E a base da economia, do salário mínimo, você tem muitas categorias que têm a base salarial com base no salário mínimo, e tem o conjunto dos aposentados e pensionistas, milhões de pessoas que ganham salário mínimo, portanto, deixaram de ser beneficiado, e você tem todo um processo da economia informal também, que muitas vezes se relaciona, se referencia no salário mínimo, ou seja, ela tem um forte impacto. E os especialistas que analisaram isso durante o período do governo Lula-Dilma dizem que, mais do que o próprio Bolsa Família, o salário mínimo foi determinante na distribuição de renda no Brasil inteiro, criando, portanto, aquelas condições que nós tivemos lá durante o governo Lula-Dilma de pleno emprego no Brasil. Porque quanto maior o poder de compra da classe trabalhadora, mais ele consome, mais você gira a economia, mais você gera empregos. A política de precarização que foi feita a partir do golpe contra a presidenta Dilma agravou o problema do desemprego e do subemprego. Agora, você falou, inclusive, né, Marinho, dessa questão da redução da jornada de trabalho, que era uma bandeira muito forte no movimento sindical. Você lembrou ali 2003, 2004, né, levantada pelas centrais sindicais, a redução de 44 para 40 horas. E, segundo o estudo do DIEESE, inclusive, esse tipo de medida poderia gerar 2.800.000 empregos no Brasil. Quando a gente tem uma reforma trabalhista que foi feita só para tirar direito dos trabalhadores e acabou não gerando os empregos prometidos, essa poderia ser uma bandeira que poderia voltar em 2022, agora no nosso processo eleitoral, para ser empunhada, para gerar de fato empregos de verdade no Brasil? Com certeza, Glauco, que a jornada de trabalho e a renda do trabalho, ou seja, você valorizar a renda do trabalho, você valorizar os contratos de trabalho, você valorizar o mercado de trabalho, a formalização dele, leva a um processo de fortalecimento, e o fortalecimento da relação do trabalho, do mercado de trabalho, leva à geração de empregos. Foi o que nós provamos durante o governo Lula. Porque se você voltar lá em 2003, quando o Lula assume em janeiro de 2003, qual era a situação do emprego no Brasil? Nós estávamos numa situação tão dramática como está agora do ponto de vista do desemprego. Nós tínhamos desemprego, fome e miséria, e baixa expectativa, especialmente da nossa juventude. Metade da juventude, naquele momento, como agora, dizia se pudesse, deixaria o país. Veja, nós provamos que era possível valorizar o salário mínimo, gerar emprego, crescer a renda, os contratos de trabalho, as negociações dos sindicatos, todos eles eram com aumento real de salário, e isso foi fortalecendo e chegou a pleno emprego. Faltou mão de obra no Brasil, você sabe disso. As empresas tiveram que importar engenheiros da Argentina, do Uruguai, do Chile, enfim, de vários países tiveram que trazer engenheiro para cá por falta de mão de obra especializada. A prova de que o ganho do salário, a jornada de trabalho adequada, você pode ir adequando o mercado de trabalho para gerar pleno emprego no Brasil. Eu sonho de novo, Glauco, que com essa possibilidade democrática agora, deste ano, 2 de outubro, que o povo brasileiro saiba fazer a escolha correta para que nós possamos voltar a sonhar com a possibilidade de pleno emprego no Brasil de novo. Evidente que isso não dá no estalar de dedo, mas é um processo gradativo, como foi lá no governo Lula em 2003 a 2010, e depois com a presidenta Dilma até 2016, de forma que o Brasil tem grandes possibilidades de você discutir para valer
valorizar o mercado de trabalho, valorizar a renda do trabalhador e, dessa forma, fomentar a geração de empregos e oportunidades, não somente para a juventude, mas para todas as faixas etárias que estão na força ativa do mercado de trabalho. E Marinho, ainda falando dessa questão da área do trabalho, ontem o ex-presidente Lula compartilhou um link do site do Brasil de Fato, reproduzindo uma matéria da Rede Brasil Atual a respeito da reforma trabalhista da Espanha, né, que ainda está em discussão, pendente de aprovação no parlamento, mas que deve modificar diversos itens da reforma trabalhista que foi aprovada em 2012, que também, inclusive, serviu aqui de referência para que foi aprovada em 2017 no governo Temer. E o ex-presidente Lula disse o seguinte, Marinho: é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. Esse também deve ser um compromisso do campo progressista em 2022 para, em 2023, começar a rediscutir uma revisão do que foi feito em termos de alterações na legislação trabalhista nos últimos anos? Tenho certeza disso, Glauco, tenho certeza. E tenho certeza que o presidente Lula, ao compartilhar e agregar esse comentário, ele está sinalizando para a classe trabalhadora brasileira que esse deve ser deve ser uma das saídas para esse momento que nós vemos no Brasil, essa dramaticidade que a gente vive no mercado de trabalho, ausência de oportunidades, especialmente para a juventude, e que, portanto, o caminho é esse. Portanto, depende muito da escolha do nosso povo, escolher o caminho certo para que nós possamos, de novo, implementar uma política que valorize o trabalho, que valorize o povo brasileiro, que valorize o trabalhador, que valorize o combate à fome e à miséria, da forma que fizemos lá no governo Lula. O pessoal tem me perguntado, especialmente em plenárias de trabalhadores, se é possível a gente resgatar direitos. E eu tenho respondido sim, é plenamente possível resgatar direitos. Se é possível rever a reforma trabalhista. Eu tenho dito sim, eu creio que é possível rever a reforma trabalhista, não necessariamente voltando o que era exatamente. Eu faço um exemplo. Se você derruba uma casa para reconstruir, você não vai reconstruir do mesmo jeito, você vai procurar modernizar, você vai procurar atualizar os conceitos, enfim. Assim também é na política trabalhista, nas políticas públicas que se possa ter, não é exatamente repetir a mesma coisa que era, mas você, a partir da realidade atual, reconstituir a legislação trabalhista de forma a garantir direitos, a garantir oportunidades, a garantir uma relação madura entre o trabalho, entre o trabalhador e o empregador, de forma que o processo de negociação tem que ser muito valorizado, como vinha sendo valorizado nos nossos governos. Desde o conselho que o Lula montou, apelidado popularmente de Conselhão, várias políticas passaram por ali. Vários debates da reforma da Previdência que foi feito durante os nossos governos, reforma mesmo do trabalho, o debate sobre valorização do trabalho, geração de oportunidades, passaram por amplas negociações, ou na relação meramente do trabalho, ou na relação com a sociedade, como era no conselho que o Lula montou e que ele se orientou ali nas políticas públicas dos vários aspectos que ele implementou durante o seu governo. Marinho, claro que as eleições presidenciais elas acabam chamando mais atenção no processo de 2022, mas também teremos as eleições para o parlamento, que são muito importantes, têm sido também bastante discutidas. Hoje o PT já tem uma estratégia, ou pelo menos um rascunho do que deve ser a estratégia para as eleições para a Câmara e também para o Senado em 2022? Serão lançados os nomes mais fortes regionalmente? Vai haver uma abertura maior também para lideranças de movimentos populares? Já existe esse desenho, Marinho? Olha, Glauco, a eleição parlamentar é muito importante e eu vejo com muita satisfação quando o presidente Lula vem postando praticamente toda semana, chamando a atenção dessa necessidade da sociedade observar a eleição para os deputados federais, para os senadores, para as assembleias legislativas, de forma que isso seja determinante de qual a qualidade das políticas que você vai poder desenvolver. Porque vamos imaginar, se você traçar um paralelo, durante o governo Lula,
no primeiro mandato, quantos deputados, na primeira chamada, o Lula tinha ali, né, pronto para a batalha da disputa do plenário da Câmara. De 503 cadeiras, tinha ali 120 no máximo de deputados dos partidos de esquerdas. A partir daí, você precisaria fazer um processo de negociação, de apresentação, de convencimento, já era uma outra batalha para ter a maioria. Uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, então, aí seria uma batalha muito difícil. Por essa razão, muitos temas que o Lula gostaria, que a Dilma gostaria, que nós gostaríamos de ver implementado, não conseguiu. Por exemplo, retomar o debate sobre o imposto de renda de lucros e dividendos, que é um escândalo. Os bancos aí lucram como nunca, e as retiradas dos seus acionistas não pagam um único centavo de imposto de renda. Isso vale para as grandes corporações, para grandes empresas, enfim. Isso chega a ser criminoso num país que a gente vê uma concentração na ponta e um empobrecimento embaixo, né? Então, acho que isso grita nos nossos ouvidos. Espero que isso grite no ouvido da sociedade para chamar a atenção de que não basta simplesmente pensar na eleição do governador, do presidente da República. É preciso pensar no parlamento. E dessa forma, o PT vem, sim, estimulando o debate em todos os estados, não só no estado de São Paulo, mas eu posso falar mais de São Paulo. Nós estamos montando a nossa chapa, buscando fortalecer, do ponto de vista do potencial eleitoral, abrindo espaço, sim, para todos os segmentos que tenham lideranças fortes, que desejam, que queiram exercitar essa experiência eleitoral para poder representar no parlamento as várias temáticas que essas lideranças representam, mas escalando os nossos dirigentes, os nossos quadros regionalmente que tem grande potencial. Por exemplo, todo o pessoal que foram candidatos a prefeitos e prefeitas que tiveram bom desempenho, nós estamos escalando para ser candidato ou deputado federal ou deputado estadual, de forma que eu tenho muita esperança, viu, Glauco, de nessa eleição de 22, dobrarmos a atual bancada que nós temos, tanto federal como estadual. Tem gente que acha que isso é muito ousado. Aparentemente é muito ousado, mas se você comparar com a eleição de 2002, por exemplo, nós tivemos em 2002, eu fui vice do Genuíno em 2002, e o desempenho, nós disputamos o segundo turno, e elegemos 23 deputados estaduais, 18 deputados federais. Hoje nós temos 9 deputados federais, contando com a vaga do Orlando Silva, do PCdoB, que se elegeu na nossa chapa, e 10 deputados estaduais. Portanto, se nós estamos falando que nossa candidatura majoritária para governador, com o Pedro Fernando Haddad, tem todas as condições de chegar e condições de ser vitorioso numa disputa eleitoral, significa que nós estamos comparando um pouco a situação de oportunidades que tivemos em 2002. Portanto, a meta de dobrar as nossas bancadas é uma meta muito factível e nós vamos buscar exercitar nessa eleição de 2002. Seguramente o PT, em cada estado, está fazendo seus cálculos, está fazendo o seu debate, está estimulando as candidaturas e com o crescimento da aceitação do PT como partido de maior preferência partidária, chegando muito próximo ao patamar de pico que nós tivemos historicamente, nós podemos sim falar de um crescimento muito importante da bancada federal em todo o Brasil, e em São Paulo em particular. E essa meta de dobrar a bancada, ela seria alcançada dentro de uma federação partidária ou fora dela? Olha, é preciso entender bem essa questão da federação partidária. Eu, pessoalmente, adoraria que o PT não participasse da federação partidária. Eu acho que a lógica que sempre nós trabalhamos nas eleições proporcionais, cada partido se apresentar, ter a sua força, ter a sua identidade ideológica, ter a sua identidade de propostas com a sociedade, é muito importante. Evidente que uma federação no campo da esquerda também apresenta uma identidade e pode ser construído um processo
importante de identidade que pense o Brasil conjuntamente de forma mais ampla, não só o PT. Eu acho que eu vejo isso muito positivo. Não dá para dimensionar qual o tamanho do crescimento que cada partido da federação vai ter. É preciso dimensionar, portanto, o crescimento que teria esse pensamento ideológico que se apresente para o país. Isso seria muito positivo. Eu vejo algumas dificuldades na formação da federação, talvez ela não aconteça, talvez aconteça. Eu acho que a federação, ela, a priori, foi pensada para livrar partidos importantes, tradicionais, como o caso do PCdoB, por exemplo, da cláusula de barreira, e, portanto, eu via que os partidos menores fossem conformar uma federação para fazer o rompimento com a cláusula de barreira, e que os partidos grandes iam avaliar, evidentemente, mas eu não via o PT participando de nenhuma federação. Evidente que isso vai depender muito do debate em torno da aliança que vai sustentar a candidatura do presidente Lula. Se para a candidatura do presidente Lula for fundamental a federação, eu não vejo nenhum problema, mesmo que o PT tenha um prejuízo de 1, 2 cadeiras aqui e acolá, e pode um estado ganhar 1 ou 2, e, portanto, ela se compensa nacionalmente, portanto, eu não vejo um entrave por aí. O que é fundamental é que a gente tenha muita clareza ao se apresentar para a sociedade, para que a gente possa, de fato, representar o desejo de ter uma maior bancada de sustentação do governo para dar maior sustentação às políticas públicas que nós queremos implementar, sem aquela negociação com o centrão, o famoso centrão, que a gente tem que fazer, e a sociedade sabe claramente, quando se faz isso, tem que entregar segmentos importantes da direção, que às vezes é fundamental para implementar as políticas públicas, e acaba tendo que ceder a presidência dessa instituição, daquela instituição, aquela lista tríplice para o tribunal aqui e acolá, enfim, espaço também muito por aí. Então, eu creio que se pudermos fugir e pudermos ter uma grande bancada de sustentação, ela é a melhor saída para ter uma política com mais efetividade. Marinho, e dentro desse âmbito de uma negociação mais ampla, né, falando aqui do governo de São Paulo, o pré-candidato do PT, Fernando Haddad, ele já tem feito conversas com outro pré-candidato, Márcio França, do PSB, e também é muito próximo de Guilherme Boulos, do PSOL. Você acha que existe a possibilidade de uma candidatura única ou de uma aliança pontual com um ou outro candidato, ou, no caso, esse tipo de discussão só vai acontecer mesmo no segundo turno? Olha, primeiro nós temos que considerar o que os partidos, ao lançar uma candidatura, almeja, objetiva, enfim. E considerar também que, às vezes, os partidos não têm necessariamente um pensamento único, interno, tem lá suas divergências de como se apresentar, né? Você tem, às vezes, necessidades que, às vezes, a força majoritária do partido gostaria de um caminho, mas para não estressar internamente, acaba seguindo outro caminho, né? Já vi várias vezes acontecer isso, eu vejo que esteja acontecendo nesse momento em relação, pode estar acontecendo em relação ao PSOL, por exemplo, né? E nós temos que respeitar. O que nós temos que, primeiro ponto, essas forças pensam o país, o Estado, de um jeito muito próximo. Então, a garantia de estarmos juntos no segundo turno, isso está dado. A partir daí, você analisa as possibilidades reais de estar no primeiro turno. E aí você começa a ter os problemas que esses problemas internos, as entranhas dos partidos, acabam atrapalhando aqui e acolá. Por exemplo, quando pede para o PT avaliar a condição de retirar a candidatura do Haddad para apoiar o Márcio França, evidentemente que isso não tem a mínima condição, né? Se eu não tenho a mínima condição de retirar a candidatura do Haddad, eu não posso exigir que o PSB o faça em relação ao Márcio França, caso eles desejem ter a candidatura a governador, porque acham que a candidatura a governador pode fortalecer a bancada, coisa parecida, só que isso inviabiliza, por exemplo, o debate de federação, porque
porque o PT jamais abrirá mão da candidatura do Haddad. Ao mesmo ponto, nós temos que respeitar os outros partidos que eventualmente desejam ser candidatos. A situação do PSOL com o companheiro Boulos também, da mesma forma. O fato de estarmos juntos no segundo turno já é uma bela partida para enfrentar o debate no estado de São Paulo. Portanto, eu não vejo maiores problemas em relação a isso. O que nós não aceitamos também é o inverso. Olha, como tem a candidatura do Lula, o PT tem que tirar a candidatura do Haddad, que tem que... Não é assim que funcionam as coisas. O PT tem muita disposição nesse processo de composição, tem disposição em relação a vários estados, que eu falo aqui referenciado pela conversa com a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, em relação ao estado de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do próprio Rio Grande do Sul, com resistência local, mas ela sinaliza essa possibilidade, Espírito Santo, Acre, ou seja, podemos apoiar o PSB em vários estados. Olha que Pernambuco, as nossas candidaturas aparentemente se coloca nesse momento melhor do que as candidaturas do PSB, mas eles estão governando, então é legítimo que eles queiram continuar e que a gente possa apoiar. Em São Paulo não tem a mínima possibilidade de falar de uma retirada de candidatura do Haddad, ou seja, ela está decidida, né? Até porque seria um erro enorme, né, retirar a candidatura do Haddad, até porque o nosso eleitorado, uma grande parte, não votaria no Márcio França. Aqui para nós sabemos, né, Glauco, em 2018, o Márcio França, ele escolheu um caminho de muito crítico em relação ao PT. E o eleitor do PT, quem é apaixonado pelo PT, não esquece dessas tapas que nós levamos no processo, e, portanto, né, resistiria a uma coisa como essa. Então, nós temos muita clareza desse processo, mas respeitamos as candidaturas, ou seja, se deseja, vamos lá, e no segundo turno estamos juntos e para nós está de bom tamanho. Marinho, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, muito obrigado, viu? É uma satisfação enorme deixar um abraço aí para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, desejar de novo um feliz 2022 e vamos dizer o seguinte, apesar de toda a tristeza que nós passamos, o sofrimento de 21, temos que entrar em 22 muito esperançoso, que a democracia nos dará caminhos para que a partir de 23 a gente possa voltar a cuidar do Brasil e do nosso povo para gerar oportunidades acima de tudo. Um abraço forte e fiquem com Deus. Abraço. Conversamos aqui com o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, ex-prefeito de São Bernardo do Campo por 2 mandatos, Luiz Marinho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.